Meu irmão, é muito importante que você acompanhe a leitura comigo aí de João 9, porque a gente vai ler quase o capítulo inteiro. Vamos ler o capítulo inteiro, na verdade. Então, é muito importante você acompanhar. Vamos lá. João 9. Ao caminhar, Jesus viu um cego de nascença, e seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus lhes respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que as obras de Deus fossem reveladas na vida dele. Eu devo fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Durante o tempo em que estiver no mundo, sou a luz do mundo. Irmão, vai observando, enquanto você leia, vai observando o quão Yeshua era alguém enigmático aos que o ouviam. Veja, de repente ele fala: eu devo fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Imagina, você escuta isso: então à noite ele não trabalha, então à noite ele descansa. É algo muito profundo por trás das palavras de Yeshua, que ele não fala. Ele solta, quem entender, entendeu, e quem não entendeu, vai ficar sem entender. Então Jesus ele era assim algumas vezes. Vamos lá no 6. Então, tendo dito essas palavras, cuspiu no chão e fez barro com saliva. Em seguida ungiu os olhos do cego com aquela mistura e ordenou ao homem: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Portanto, os vizinhos e aqueles que o conheciam como cego diziam: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam: é ele mesmo. Outros comentavam: apenas se parece com ele. Ele mesmo, entretanto, assegurava-lhes: sou eu, o homem. Por esse motivo indagaram-lhe: como te foram abertos os olhos? Ele respondeu: um homem chamado Jesus misturou terra com saliva, ungiu meus olhos e disse-me: vai, lava-te no tanque de Siloé. Então eu fui, lavei-me e recebi a visão. Em seguida lhe perguntaram: onde está ele? Ao que respondeu: não sei. E por que não sei? Porque quando Yeshua fala com ele, ele ainda é cego, ele só escuta. Então Yeshua faz aquele ato com ele ainda cego. Então você imagina, ele está cego, aí ele ouve alguém passando perto dele, escuta uma conversa entre um homem com provavelmente seus discípulos, e aí de repente esse homem passa um negócio estranho assim no seu olho, que você não sabe o que é, e fala assim para você: vai e se lava no tanque de Siloé. Então ele estava cego quando Yeshua fez isso. De onde ele estava com Yeshua, ele saiu com muita dificuldade, foi até o tanque de Siloé, e ele só vai enxergar quando ele está lá no tanque de Siloé, longe de quem? De Jesus. Então quando ele abre os olhos, ele já não podia mais, ele já não viu mais, né, aquele que havia feito isso com ele. Então ficou um enigma, né? Quem é que fez isso? Não sei quem é. Se Jesus passasse na frente dele, ele não saberia que era ele que havia feito aquilo, porque na hora em que Jesus faz aquilo com ele, ele era cego. Vamos lá. Então levaram um homem que
que fora cego à presença dos fariseus. E era sábado quando Jesus fez aquela mistura de barro e abriu os olhos do homem cego. Então, os fariseus também lhe inquiriram como receber a visão. E o homem tornou a explicar: ele aplicou barro aos meus olhos, lavei-me e vejo. Por esse motivo, alguns dos fariseus alegavam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Outros murmuravam: como pode um homem, sendo pecador, realizar milagres como esses? E novamente houve divisão entre eles. Divisão entre quem? Os fariseus, que haviam alguns que estavam impactados com aquilo que eles estavam vendo e outros que não queriam confessar o que havia sido feito. Vamos lá. No versículo 17. Uma vez mais, perguntaram ao homem que fora cego: que dizes tu a respeito dele? Pelo fato de que abriu os teus olhos. O homem asseverou-lhes: ele é um profeta. Contudo, os judeus não acreditaram que ele fosse cego e havia recebido a visão, até que fossem chamados os pais daquele que recebera a visão. Então os interrogaram: é este o vosso filho, o qual vós dizeis que nasceu cego? Como então ele pode ver agora? Os pais lhes responderam: sabemos que ele é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos o significado de ele estar vendo agora, e também não sabemos quem lhe abriu os olhos. Então perceba que ficou esse mistério. Meu Deus do céu, quem é que fez isso? Vamos lá. Perguntai a ele, já tem idade, ele falará de si mesmo. Seus pais responderam dessa maneira porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam acordado que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, que significa dizer que ele é o Messias, seria o que, gente? Expulso da sinagoga. Isso aqui é importante, irmãos. Eu quero que você entenda algo muito importante no contexto do Novo Testamento e que vai te ajudar até a entender muitas passagens do Novo Testamento, principalmente dos Evangelhos. Por mais que pareça estranho a nós o fato desse homem estar sendo submetido a um julgamento por ter sido curado, né? Poxa, quem vai querer julgar uma pessoa que era mendiga, cega e que agora está curada, ao invés de se alegrar com isso, de celebrar isso? Por que submeter esse homem a um julgamento, chamar os pais dele? Por que razão foi feito isso? Bom, você observa que se os pais tivessem dito que foi Yeshua quem havia curado o seu filho, isso significaria confessar que ele é o quê? O Messias. Sem dizer. Eles não precisariam, encosta a porta aí, por favor. Eles não precisariam dizerem: ele é o Messias. Só de confessarem que aquela cura havia sido feita por Jesus já seria o suficiente para dizer que ele é o Messias. Por quê, meus irmãos? Porque não se sabia quem era o Messias. Diferente do que a gente pode imaginar, Jesus, quando veio a este mundo, ele passou por entre as pessoas sem dizer quem era. Hoje seria mais ou menos, por exemplo, ele vir num culto, ir embora sem dizer que é ele. E aí alguém aqui fica assim: meu Deus, aquele rapaz era diferente, você viu? Eu não sei, eu acho que ele... E ficar um burburinho assim, pergunta para ele. E aí se perguntasse, ele não falava.
Haviam situações que chegaram a dizer isso a Jesus: fala tu mesmo. Ele diz: eu não testemunho de mim mesmo, e quem testemunha de mim é meu Pai. Meu Deus, que confusão. Você percebe o enigma que girava em torno da pessoa de Yeshua? Imagina você chegar para alguém e você disser assim: quem é você? Diga quem você é. E aí a pessoa responde assim: olha, quem dá testemunho de quem eu sou não sou eu, quem dá testemunho de quem eu sou é meu Pai. Meu Deus, que isso? Mais adiante, esses fariseus vão dizer que não sabiam nem de onde Jesus era, porque haviam situações que alguém perguntava para Yeshua, né? De onde o Senhor é? É de onde eu sou, vocês não podem ir agora. Imagina, como é que fica a visão das pessoas a respeito desse sujeito? Imagina, você chega para alguém e aí você fala: quem é você? Eu não dou testemunho de mim, quem dá testemunho de mim é meu Pai. Mas de onde você é? De onde eu sou, de onde eu vim e para onde eu vou, vocês não podem ir agora. Meu Deus, é um alienígena? Que é isso? Aí, tanto, meus irmãos, que teve uma certa ocasião no ministério de Yeshua, relatado por Marcos, que a mãe dele e os irmãos dele acharam que ele estava louco, que ele tinha perdido o juízo. É aquela ocasião em que eles vão até uma casa onde Jesus estava, porque ele não parava, não comia. Maria vai com seus filhos lá para pegar Jesus forçando. Não, vamos embora, você está ficando doido. Aí ela chega lá, a casa está cheia. Aí ela fala assim: ó, vai lá e fala que a mãe dele está aqui. Aí chegam lá: ó, Jesus, sua mãe tá dizendo que está lá fora. Aí olha a resposta: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Puf, meu Deus. Aí imagina a pessoa que foi imbuída de ir lá levar o recado para Jesus que a mãe dele estava na porta, voltando com essa resposta. E aí, ele está vindo? Não, ele falou que você não é a mãe dele, não. Ele falou que os irmãos dele e a mãe dele são os que estão aqui, ó. Aqui dentro dessa casa estão os irmãos dele e a mãe dele. São os que fazem a vontade do Pai dele. Meu Deus. Maria vai para o templo quando ele tinha 12 anos. E aí ele some. Aí eles ficam perdidos, não sabem onde Yeshua estava. Vai para o templo. Ai meu Deus, o menino está lá no templo. Chega lá: Jesus, por que você está aí no templo? Aí fala assim: vocês não sabem que eu devo tratar dos assuntos do meu Pai? Se fosse hoje, ia levar no psicólogo. Leva no psicólogo. Imagina, gente. Então, por isso que tinha que ser feito por isso que faziam essa investigação em torno da pessoa de Yeshua, porque ele não falava. Lembra quando ele pergunta aos seus discípulos: quem as pessoas falam que eu sou? Aí, vai piorar. Estão falando que o Senhor é João Batista. Como João Batista era contemporâneo a Yeshua. Ele havia morrido há pouco tempo. A alma migrou, fez uma migração de alma. Que Deus do céu. A outros falam que o Senhor é Jeremias. Como o profeta Jeremias, lá que já estava morto, como que é ele? Outros falam que você é algum profeta. Na visão desse homem que foi curado, Jesus era o quê? É um profeta. Então ficava esse enigma, essa confusão. Por isso eles submetiam a julgamento, porque muitos supostos messias já haviam aparecido, e quando era feita uma investigação para saber se era de fato ou não, a constatação é que não era. Porque de fato, meu irmão, isso aqui é tremendo, isso aqui é extraordinário. Quando você é verdadeiramente, você não precisa dizer que é. Você sabia disso? Você não precisa falar. Deus vai dar testemunho de quem verdadeiramente você é. Não precisa. E assim seria a figura do Messias. Você sabia que isso acontece até hoje em Israel? A comunidade judaica que não reconhece Yeshua como Mashiach, frequentemente está
levantando os supostos Messias. Esses dias eu ouvi a mensagem: o Messias já está lá em Israel. Tem um tal de Rebbe de Lubavitch que as pessoas, que ele falou uma frase antes de morrer que os discípulos dele ficam suspeitando que ele é o Messias. Porque até hoje, aqueles que não reconheceram, sabem que quando o Mashiach viesse, ele não daria testemunho de si mesmo. As suas obras evidenciariam que de fato ele é o Messias ou não. E uma dessas obras seria a cura de um cego de nascença. Alguém que dá esse sinal seria uma evidência de que é o Messias. Por isso os fariseus vão investigar. Vocês estão entendendo aqui o contexto? Vamos lá. No versículo 23. Foi por isso que seus pais disseram: perguntai a ele, já tem idade. 24. Então eles chamaram de novo o homem que fora cego e lhe ordenaram: dá glória a Deus, pois nós sabemos que esse homem é pecador. Ao que ele retorquiu: olha a inteligência desse sujeito. Se ele é um pecador ou não, eu não sei. Todavia, uma verdade eu sei: eu era cego, mas agora eu vejo. E novamente lhe indagaram: o que ele te fez? Como abriu os teus olhos? O homem lhes respondeu: eu já disse, mas vós não credes. Por que desejais ouvir tudo uma vez mais? Acaso também quereis tornar-vos discípulos dele? Tirou uma com a cara deles, e eles vão ficar bravos. Por isso o insultaram e disseram: tu sim é um discípulo dele, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse sujeito, olha o que eu falei aí, nem sabemos de onde vem. Vamos lá, no 30. O homem questionou: ora, isso é surpreendente. Vós não sabeis de onde ele vem? E mesmo assim abriu-me os olhos. É sabido que Deus não ouve pecadores, mas a todo adorador de Deus e a todo que faz a sua vontade, a esse ele atende. E aí olha só porque que era um sinal do Messias, desde o início do mundo jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não viesse de Deus, não poderia fazer obra alguma. Então, ao confessar, por isso que esse milagre era uma confissão, uma evidência de que ele é o Messias. Vamos ler o 34. Então concluíram: tu nasceste repleto de pecados, pretende nos ensinar? E fizeram o quê? O excluíram, o expulsaram. Abrindo um parêntese aqui, irmão, isso aqui é um sinal de lideranças carnais e tóxicas. Qual sinal? Não aceita ser corrigida. A liderança carnal não aceita que os seus liderados saibam mais do que ela. Se tiver alguém dos seus liderados que sabe mais, é o quê? Excluído. Esse cara é uma ameaça aqui. Por isso que a liderança correta aos olhos de Deus é aquela que aceita ser corrigida e aprende com os seus liderados, né? Então imagine que eu esteja errado em algo e você consegue comprovar esse erro e eu expulso você da igreja porque você tentou me corrigir e questionar a minha autoridade, né? Há lugares assim, irmão, não pode questionar não, se questionar é excluído. Então assim era essa sinagoga, eles o excluíram, porque eles ficaram numa situação em que não tinha outra resposta a não ser reconhecer que Jesus era o Messias. Veja, Deus não ouve pecadores. O que ele fez só o Messias faria, e foi feito através dele. Então, que conclusão chegar a não ser de que ele é o Messias? Por isso, o excluíram. Vamos ler o 35. E Jesus ouviu que o haviam expulsado, e quando o encontrou, lhe disse: acreditas tu no Filho de Deus?
Eu quero que você preste atenção no seguinte, irmãos. Agora nós vamos entrar num detalhe muito importante dessa história. Presta atenção. Você percebe que o cego estava tentando convencer os fariseus de que Jesus veio de Deus, de que no mínimo isso, ele veio de Deus e de que pelo menos é um profeta. O cego estava querendo convencer os fariseus. E os fariseus que estavam vendo o cego curado se recusavam a confessar isso. Aí eu te pergunto, você percebe aqui quem era realmente cego? Você percebe qual é a cegueira que de fato Yeshua está trazendo cura aqui? É a cegueira espiritual. Um cego estava reconhecendo Jesus. E os que enxergavam, vendo, não reconheciam. Então aqui você começa a entender quem era o verdadeiro cego. Vamos ler o 35 de novo. Ó. Jesus ouviu que o haviam expulsado. E quando o encontrou, lhe disse: acreditas tu no Filho de Deus? Então o que vai acontecer aqui? Chega até Jesus. Jesus, submeteram aquele homem a um julgamento para que ele negasse o Senhor, porque é isso que eles queriam. Eles queriam que aquele homem negasse. E aí Jesus toma conhecimento. Ele não negou, ele foi expulso porque não negou o que o Senhor fez. Quando Jesus ouve isso, irmão, o que ele faz? Ele vai até esse homem. Ele vai até esse homem. E agora, aquele que antes ele apenas tinha escutado a voz, está na frente dele. E ele pergunta assim: você acredita no Filho de Deus? Veja, vamos ver. O homem respondeu: quem é ele, Senhor, para que eu possa nele crer? Veja, por que ele responde isso? Porque é o que eu disse aos irmãos. Quando Jesus fez aquele milagre, o cego não o tinha visto. Só tinha o quê? Escutado. Então ele não sabia. Se Jesus podia passar na frente dele, não saberia. Então ele vai perguntar: quem é ele? Olha a resposta. E Jesus lhe assegurou: tu o estás vendo. É este que te fala. Diga glória a Deus. Olha o desfecho: tu o estás vendo. Veja que Jesus curou e devolveu visão a este homem, não para que ele apenas pudesse agora ver a natureza, ver seus pais que ele nunca tinha visto, é para que agora ele pudesse estar diante de Yeshua e poder vê-lo. Jesus disse: agora você o vê, você o está vendo. Irmão, ele foi mais privilegiado que nós, né? É bem verdade que Yeshua vai dizer: bem-aventurados que não viram, mas creram. Mas eu queria ter visto. Eu queria ter vivido na época daqueles que viram ele. E aquele homem poderia, meu irmão, ter morrido cego sem ter tido a chance de... Imagina o que você ter vivido no mesmo tempo em que Yeshua veio ao mundo, andou pelas mesmas ruas que Yeshua andava no mundo e não ter tido a chance de vê-lo. O que Yeshua faz? Ele cura aquele homem e diz: agora você está vendo. Irmão, essa é a cura que Yeshua quer fazer em nós. Ele quer abrir os seus olhos para que você possa conhecê-lo, para que você possa vê-lo. Não tem nada maior do que isso, meu irmão. Vamos continuar lendo aí. No 38. Então declarou o homem: Senhor, eu creio. E prostrando-se diante de Jesus o adorou. Então revelou Jesus. Olha aí mais um enigma. Ó. Eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Ele está falando de quem? Os que veem se tornem cegos. Os que recusavam crer nele. Você se recusou a crer? Então vi isso. Olha, pega essa chave, meu irmão. Um culto que você vem, uma palavra que você escuta, pode ser uma bênção ou pode ser um julgamento. O que isso significa? Você vai ser cobrado pela maneira como você reage ao que você está ouvindo. Se você ouve e continua resistindo, então o julgamento vai ser qual? Você via, agora você vai ficar cego.
Meu Deus, pastor, não vou, meus olhos vão fechar. Não, o seu entendimento vai ficar bloqueado de tal maneira que você pode ouvir, você não vai entender nada, porque quando você teve a chance de entender, você se recusou. Por isso que um culto é uma bênção, mas é um juízo para aqueles que veem, mas não querem enxergar. Você já ouviu o ditado que o pior cego é aquele que não quer ver? É isso, irmão. É aquele que está ouvindo, mas está resistindo. É aquele que está ouvindo, mas está negando. É aquele que está ouvindo, mas não está se rendendo. Então, qual é o juízo de Deus para esses? Serão endurecidos. Eles viam, agora ficarão cegos. E aqueles que não viam, ou seja, aqueles que estavam cegos, pessoas que talvez não eram nem para conhecer Jesus, por terem quebrantamento no coração, vão conhecer. Veja que terrível isso. Vamos lá, no versículo 40. Alguns fariseus que estavam com ele, ao ouvirem essas palavras, perguntaram a Jesus: porventura, nós também somos cegos? Veja que esses fariseus aqui entenderam. Afirmou-lhe Jesus: se vós fosseis cegos, não seríeis o quê? Culpados. O que é isso aqui? Se você não tivesse capacidade de entender, então não haveria culpa sobre você. Essa cegueira aqui da qual Yeshua fala dos fariseus é a ignorância com relação ao Mashiach. Amém, irmãos? Eles não estão falando assim. O cara vê e ele pergunta assim: acaso eu sou cego? Ele está querendo dizer o quê? Ele está querendo dizer o seguinte: acaso o meu entendimento está bloqueado, Jesus? Aí Jesus fala assim: ó, se vocês não tivessem oportunidade, ou seja, fossem cegos espiritualmente e não me conhecessem, não haveria culpa em vocês. Isso se aplica, por exemplo, a uma pessoa. Imagina, por exemplo, que nem pelo menos eu tomei conhecimento que existe uma tribo em um lugar do mundo aí que ninguém chega lá. As pessoas tentam se aproximar, são recebidas com flecha. Como é que aquela pessoa vai ser cobrada de não conhecer Jesus? Se ela está cega, se ela não tem capacidade de conhecer Ele ali, se ninguém chegar lá com a palavra de Deus. Então Yeshua vai dizer: se você é cego, então você não será culpado. Mas ele vai dizer o seguinte: mas uma vez que alegais, nós vemos, por essa razão, o pecado persiste dentro de vós. Ou seja, vocês não me reconhecem, não é porque vocês não estão tendo oportunidade, é porque o pecado que está em vocês não deixa vocês me reconhecerem. Você está entendendo, senhor, não, irmão? Então, por isso que eu afirmo, né? A culpa, quando há oportunidade, a pessoa não se recusa. Aí alguém vai dizer assim: então é melhor não conhecer, né? Então é melhor não ter oportunidade. Aí no julgamento o Eterno vai dizer: então por que você não foi buscar ter a oportunidade? Você viveu num tempo que podia. Você viveu numa época que havia a possibilidade de você ter acesso à Bíblia de maneira muito fácil. Não haverá desculpa, irmão, para essa geração. Essa geração só é cega por causa do pecado, porque oportunidade para ver tem, oportunidade para conhecer tem, oportunidade para ouvir tem, mas prefere continuar cego. Por que prefere continuar cego? Por causa do pecado que persiste em vós. Essa é a resposta de Yeshua. Eu quero voltar no início do capítulo 9 e nós aprofundarmos mais aqui nesse milagre, meus irmãos, porque isso aqui há um mistério muito forte sendo revelado aqui na cura desse homem, além daqueles já expostos aqui. Se a gente observar o início do capítulo, olha como acontece esse relato. Vamos lá. Ao caminhar, Jesus viu um cego de nascença. Então olha a primeira coisa que seus discípulos fazem. E seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Você percebe, irmão, que quando Jesus está andando com seus discípulos e eles se deparam com aquilo, mais adiante nós vimos que aquele homem, além de cego, ele era mendigo. Ele vivia mendigando esmolas. Então imagina a situação de se comover, de você ver e se sentir comovido. Diferente de alguém que, por exemplo, tenha passado por algum tipo de acidente, às vezes por alguma imprudência e veio a ficar cego. Diferente disso, nesse caso assim, caso fosse isso, haveria uma razão para aquilo. Mas não é. O cara nasceu cego. Como justificar isso?
veja que não encontrar uma razão para aquilo aumentou a aflição dos discípulos ao presenciarem aquele homem. Isso aqui é importante, irmão. Isso foi comprovado, inclusive, por um psicólogo chamado Viktor Frankl. É um judeu. Ele desenvolveu uma linha da psicologia chamada logoterapia, e ele conseguiu discernir, com base em pacientes que ele atendeu em seu consultório e tudo, que quando o nosso cérebro encontra, ou quando a nossa mente encontra um motivo para o sofrimento, a tensão psicológica causada por aquele sofrimento diminui. Que você conseguiu identificar uma razão para aquilo. Se não há um sentido, se você não identifica um motivo, a tensão é maior, o conflito interno é maior, a dor é maior. Tanto que eu mesmo me pego murmurando quando passo por problemas dos quais eu não entendo, e eu fico toda hora falando: meu Deus, por quê? Meu Deus, por quê? Meu Deus, por quê? Por que que a gente se pega assim? Porque a gente precisa encontrar um motivo, um sentido. Se houver um sentido, a gente se conforta. O sentido do sofrimento traz conforto. Se não há razão, há uma tensão ainda maior. Então por isso as pessoas dão razões, dão sentidos. As pessoas tentam dar algum motivo. Se não existe, elas vão dar uma razão. E aí tanto que a gente justifica todo o sofrimento dizendo: tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Porque imagina você passar por um sofrimento sem se convencer disso. Não tem propósito nenhum, não. Estou sofrendo por sofrer. A dor é maior, o conflito é maior. Então nós precisamos encontrar um sentido, uma razão. E a gente procura saber. É igual foi a história de Jó. Jó, coitado, estava sofrendo. E os amigos dele tudo tentando dar um motivo para o sofrimento dele. Um chegava e dizia: não, você fez alguma coisa. Não, você deve ter feito isso. Não, você deve ter feito aquilo. Jó, toda hora. Por quê? E você percebe que quando você está sofrendo, as pessoas à sua volta também tentam te consolar, dando para você algum sentido, às vezes até te julgando. Que é o que aconteceu aqui. Qual é o primeiro sentido que eles conseguiam identificar ou encontrar para aquele sofrimento? Porque veja, ele nasceu cego. Não antes. Veja, primeiro sentido, eles vão dizer assim: Rabi, quem pecou? Para eles, o único sentido de alguém estar sofrendo é porque houve um pecado. E se a gente consegue encontrar esse sentido em algum sofrimento, a gente se sente desobrigado de fazer alguma coisa. Ufa. Então, coitado, né? Fazer o quê? Ainda bem que não sou eu, né? Está sofrendo, mas pecou. E aí a gente procura isso. E como a gente não sabe que pecado é, a gente fica falando: não, é porque deve ter feito isso. Não, deve ter feito aquilo. Então a gente tenta dar um sentido. E geralmente o único sentido que a gente encontra para o sofrimento, qual é, irmão? Pecado. Mas aí eu pergunto para os irmãos: o pecado causa sofrimento? Sim. Então, a princípio, é verdade, irmão. Essa vai ser a primeira pergunta deles, porque de fato isso poderia ser uma realidade naquele homem. É verdade. É possível que alguém tenha como causa do seu sofrimento um pecado que foi cometido. Isso é real. Por exemplo, a gente tem vários exemplos. Vários. Mas eu vou citar um para os irmãos. O pecado principal que Davi comete quando se relaciona com Betseba não foi relacionar-se com ela. Eu já expliquei aqui para os irmãos que a lei dava para o soldado que ia para a guerra a permissão de deixar para sua esposa uma carta de divórcio. Só que então, em tese, o marido foi para a guerra. Enquanto o marido não voltar, ela está livre. Recebeu a carta. Só que em tese, a carta só tem validade se o marido morre em guerra.
Muitas vezes não tinha como saber se o marido morreu ou não. Então ele já deixava a carta assinada. Só que Davi sabia que ele não tinha morrido. Então, para poder ter o direito de ficar com Betseba, ele vai orquestrar uma maneira de matar o esposo de Betseba, de matar Urias. Então, o pecado principal de Davi foi o assassinato. Ele assassinou alguém. E o profeta Natan ainda diz: por mais que não tenha sido pelas suas mãos, a culpa é sua, porque foi você que orquestrou. Olha o peso disso. Então, ele manda matar Urias. Qual foi o pecado? Assassinato. E aí, mais adiante, ele passa por uma dor terrível, por um sofrimento terrível. O seu filho, que foi gerado daquele relacionamento, fica doente. E Davi faz um jejum por 7 dias, na expectativa de que Deus curasse o seu filho. E o que acontece com o menino? Ele morre. Qual foi a causa daquele sofrimento que Davi teve de perder o filho? Qual a causa? Pecado. O profeta Natan disse para ele, se está em 2 Samuel 2,14: por teres ultrajado o Senhor mediante sua atitude, o filho que tiveste morrerá. Mas aquele filho especialmente estava relacionado exatamente com aquele pecado. Você percebe que é medida por medida. Foi morte que você causou? Qual o sofrimento que você vai passar? Morte na sua casa. Tem um outro exemplo no Novo Testamento, para os que queiram dizer que isso não tem mais validade, de que ninguém mais sofre por causa do pecado. Lá em Atos 5, os irmãos conhecem um clássico exemplo de um homem e de uma mulher que vão vender uma propriedade, fazendo o voto de dar o valor total da venda para os apóstolos, para a obra missionária. E aí, eles, quando pegam o valor da venda, Pedro diz que Satanás encheu o coração deles. Então vou dar aqui como exemplo: vendeu por 100 mil, e aí eles combinaram o seguinte: vamos falar para os apóstolos que vendemos por 50 mil. O pecado não foi eles terem retido o valor, porque o apóstolo Pedro vai dizer o seguinte: vocês nem precisavam dar. Se vocês quisessem, ficava com o dinheiro para vocês. O pecado foi o apóstolo ter perguntado, foi por tanto, e ele confirma a mentira. É isso aí, eu vendi por tanto, e não era. Ele mentiu. Então olha só, Atos 5 fala: então indagou-lhe Pedro: Ananias, por que permitistes que Satanás enchesse o teu coração, induzindo-te a mentir ao Espírito Santo, para que ficasse com parte do valor do terreno? Veja como eu falo, por que eu falo que ele não precisava nem dar, né? O pecado não foi não ter dado, né? Porque tem gente que gosta de dar isso aqui, você vai morrer se você não der a oferta, se você não der o dinheiro. Não, foi eles terem mentido, porque ele vai dizer assim, ó: mantendo com você, não seria seu? Vendido, não estaria todo o dinheiro em seu poder? Ou seja, não precisava. Mas ele vai dizer: por que pudeste permitir que tais ideias dominassem a tua vontade? Não foi a homens que mentistes, mas a Deus. Ao ouvir essa admoestação, Ananias caiu morto. Veja, um sofrimento decorrente de um pecado. Mentir contra o Espírito Santo, blasfêmia é uma coisa terrível, imagina. Então eu não sei, meu irmão, pastor, então quer dizer que o que eu estou passando é por causa de um pecado? Se eu fosse profeta, eu saberia. Eu olharia para você e diria: você fez isso, isso e isso, e por causa disso você está sofrendo isso, isso e isso. Eu já vi isso acontecer. Mas cabe a cada um fazer sua própria análise e identificar isso. Porque se a causa do sofrimento é um pecado, veja, é mais fácil, e é a primeira coisa que a gente vai buscar como causa do sofrimento, né? O crente é mais ou menos assim, né? Estou sofrendo? Alguém tem inveja. Estou sofrendo? Alguém fez macumba para mim. Não estou dizendo que não seja. Mas por que você não pensa?
será que isso está sendo a retribuição de algum pecado que eu fiz? Geralmente a gente pensa isso. A gente pensa, não, é um demônio. E aí é mais fácil, porque se for um demônio, leva para o pastor lá, o pastor ora, sai, acabou. E se for um pecado, adianta falar sai? Não adianta. Se for um pecado, tem que haver arrependimento, tem que haver mudança. Só assim. Enquanto não houver, não adianta. Por isso que o apóstolo Tiago diz, irmão, que sempre que você for orar por uma pessoa doente, você tem que orar para que Deus perdoe aquele doente do pecado. Que pecado? Pecado de estar doente? Não, meu irmão, Deus me livre. Mas possa ser que aquela situação seja decorrente de um pecado. E se for? E aí Tiago diz, a oração da fé irá curá-lo. E se houver cometido pecados, será perdoado. Ou seja, é sempre importante orar por perdão de pecados para que haja cura. Tiago diz isso, confessai vossos pecados uns aos outros para que sejais curados. Davi vai dizer, enquanto eu mantive o meu pecado inconfesso, ou seja, enquanto eu não confessei a Deus, sabe o que ele vai dizer? Os meus ossos se desfaziam. Ele estava sofrendo uma doença por causa de um pecado que não havia sido confessado. Isso é sério, meu irmão. Então a gente tem que ter temor. Tema. Porque o pecado não deixará de ser retribuído. Isso aqui é importante, irmão. Presta atenção nisso. Pastor, e se for? E se o sofrimento que eu estou passando é decorrente de um pecado? Pega isso aqui, mas é muito importante. O sofrimento decorrente de um pecado cumpre um papel na sua vida. Cumpre um papel de remissão. O que é remissão? É reparação do dano que o pecado causou em você. O sofrimento vai de alguma forma reparar o dano que o pecado causou, de alguma forma. Então, por exemplo, isso é chamado em hebraico de tikkun, de reparação da nossa alma. Por exemplo, Davi cometeu, nesse exemplo que eu citei, em vários outros que a gente pode estudar, mas ele tira a vida de um homem. Como é que repara isso? Vida por vida, a vida do filho. No mundo espiritual, de alguma forma, aquele dano foi reparado. Outro exemplo. Os espias entram na terra para espiá-la por 40 dias. E 40 dias eles pecam. Porque eles viram que a terra era boa, mas eles murmuraram, vai dizer o texto de Números, que eles murmuraram e blasfemaram da terra que o Eterno havia prometido. Sabe qual vai ser o juízo? Foram 40 dias espiando, foram 40 dias reclamando, vão ser 40 anos no deserto. 1 ano para cada dia. Cada ano ia-se a reparação da murmuração de um dia. Olha o que é, meu irmão. A reparação do dano causado pelo pecado. Como é sério. Já estavam lá. Outro exemplo. A Torá diz o seguinte. Vou citar aqui para os irmãos. Só um exemplo. Êxodo 22:1. Se alguém roubar um boi ou uma ovelha, abater ou vender o animal, deverá indenizar 5 bois ou 4 ovelhas. Agora lembra de Zaqueu. Quando Zaqueu tem um encontro com Yeshua, ele diz assim: se eu extorquir alguém, eu vou restituir essa pessoa quantas vezes mais? 4 vezes mais. Irmão, presta atenção nisso. Se Zaqueu tivesse tido um ganho injusto de 100 mil reais, qual seria a perda que ele sofreria em decorrência dessa injustiça? 400 mil reais. Então tem gente que pode estar sofrendo até perda em decorrência de coisas injustas que ela cometeu,
num negócio que ela fez, numa injustiça que ela cometeu? Ou você acha que Deus não vê, meu irmão? Ou você acha que você se deu bem quando você passou alguém para trás? Presta atenção nisso, irmão. Se Zaqueu não tivesse ele mesmo procurado as pessoas que ele extorquiu para restituir, Deus daria um jeito para que o valor necessário da restituição daquelas pessoas fosse perdido por ele. Ele ia perder. Eu já ouvi isso, tenho um testemunho disso na minha família. Meu pai foi no mundo do crime, Deus resgatou ele, e várias vezes ele falou: num dia que eu cometi um crime, um assalto, estava com 10 mil, no outro dia não tinha nem o que comer. Por quê? O juízo vinha assim, ó. Você pegou? A perda daquilo vai vir muitas vezes mais. Você já ouviu pessoas dizerem assim? Eu tive um testemunho desse também de uma pessoa que eu conheço. Ela falou assim: eu estava num negócio que era assim, o cara estava numa empresa de segurança, aí ele, como era segurança, ele roubava as mercadorias da empresa e vendia para mim. Aí eu comprava mais barato e revendia. E aí essa pessoa falou assim: eu fui ganhando muito dinheiro, quase 1 milhão. Aí falou assim: eu já estava tudo pronto para no mês seguinte vender tudo que eu já tinha comprado, juntar o dinheiro, comprar uma casa, ficar tranquilo. Foi ele falar isso no dia seguinte, alguém entregou ele, a polícia invadiu a casa, perdeu tudo, teve que pagar como que é o nome? Não, fiança, perdeu tudo. Mas isso foi um papel remissório, porque se não tivesse perdido tudo, lá na frente, de algum jeito, a perda seria sofrida também. Seria sofrida. Você sabe o que isso significa? Não vai dar certo. Por quê? Olha o que isso significa. Aonde isso está na Bíblia? Presta atenção, irmão. Olha o que Paulo fala: amados, jamais procurai vingar-vos a vós mesmos, mas entregai a ira a Deus, pois está escrito. Olha o que Paulo fala: minha é a vingança, eu retribuirei. Meu Deus. Paulo diz assim: está escrito. Eu já disse aos irmãos que quando algum apóstolo fala isso, está escrito, ele está citando algum texto do profeta ou de Moisés. E imagina, ele está citando Torá, Deuteronômio 32. Como é que os teólogos dizem que Paulo era contra a lei, enquanto ele usa a lei para fundamentar sua teologia? Não faz sentido. Ele usa a lei, ele está citando a Torá. Olha como é que está o versículo de onde Paulo extrai essa citação. Escute com atenção. Isso está em Deuteronômio 32, 35. Olha que forte isso. O Eterno está dizendo: a mim pertence a vingança e todo tipo de pagamento. No tempo certo, os pés dessa gente começarão a escorregar. O dia da sua desgraça se aproxima e seu próprio destino se apressa sobre eles. Olha isso, irmão. Sabe o que o Eterno está dizendo? Se eu causei dano contra alguém e esse alguém não retribuiu o dano a mim, quem de alguma forma vai agir para que aquele dano seja retribuído e reparado? Deus. Isso é para você temer ao pecado, irmão, porque se arruma problema para a tua cabeça. Se oprimir uma pessoa, aquela pessoa não precisa fazer nada, não precisa ir atrás de alguém para retribuir aquilo. Em algum momento você vai sofrer uma opressão, você vai sofrer uma perda, eu não sei. E aquele sofrimento, mas presta atenção, irmão, isso aqui é importante porque não é castigo, vamos avançar, tá? Deus castigar é o que você fala para o seu filho de 5 anos. É reparação, é correção. Se você sofreu por um pecado cometido, irmão, isso está sendo bom. Sabe por quê? Porque depois que você passar por isso e o dano for reparado, você está livre para começar a colher as coisas boas que você plantou. Você vai estar livre. É mais ou menos assim: você veio plantando o que não prestava e se converte. Vai ter um tempo, irmão, que você vai colher tudo que você plantou de ruim. Mas fica firme, porque uma hora vai chegar o tempo de você colher o que você começou a fazer de certo.
leva um tempo, vai ter que passar pela reparação primeiro. Então isso é o que acontece quando o sofrimento é decorrente de um pecado. Agora, todo o sofrimento é decorrente de um pecado? O caso desse homem aqui mostra que não. Cabe a você investigar, meu irmão. Cabe a você discernir. Por exemplo, Paulo fala em Filipenses 1:29: por amor de Cristo vos foi concedida a graça de não somente crer nele, mas de sofrer por ele. Por exemplo, eu não sei, né? Há quem diga isso. Eu sei que Paulo sofreu porque ele pregava Yeshua num contexto em que as pessoas não queriam reconhecer ele. Mas há quem diga que as prisões, os apedrejamentos, foi tudo colheita das prisões que ele fez dos crentes, dos apedrejamentos que ele assistiu Estevão sendo apedrejado. Pode ser também. Não sei, mas pode ser também. Ele fala assim: fui apedrejado, preso, tentaram me matar várias vezes. Mas ele não fez isso com os crentes? Possa ser que tenha sido uma reparação do pecado que ele cometeu contra a igreja. Por isso Yeshua fala: quanto mais você resiste, mais sofrimento você vai trazer para você mesmo. E Yeshua fala isso para Paulo: você está acumulando sofrimento, Paulo. Mas também é verdade que houveram pessoas que sofreram por confessarem Yeshua, não por terem pecado, mas porque confessaram Jesus num contexto em que havia uma perseguição religiosa. Nesse caso, o sofrimento não é pecado. E o apóstolo Pedro diz que quando for isso, irmão, se alegre. Só se você está sofrendo, fazendo o que é certo, se alegre, porque você está sendo semelhante a Yeshua, que sofreu sem ter errado. É melhor você passar por sofrimento estando certo do que passar estando errado. É o que Pedro fala: se alegre. Ele diz isso para os seus leitores lá da sua carta. E eu anotei uma coisa aqui que é em verdade, irmão: vencedor não é só aquele que ganha, mas aquele que resiste quando perde. Ou seja, você se manter fiel, mesmo quando a sua fé de alguma forma te trazer problemas. Imagine um filho que nasce ou que vive numa família que odeia cristãos e confessa Yeshua. Ele vai sofrer, mas não por pecado. Isso mostra que ele é vencedor se ele resistir. Então nem sempre o sofrimento vai estar relacionado ao pecado, mas cabe a cada um de nós discernir. Pode ser também, como foi dito aqui pelos apóstolos, quem pecou, ele ou seus pais, né? Então é verdade que os pais influenciam seus filhos, né? Até que alguém confesse Yeshua, o pecado dos pais é cobrado nos filhos, segundo a lei, a não ser que essa pessoa reconheça Yeshua. Aí sim, na nova aliança, o pecado dos pais não vai ser mais cobrado nos filhos. Mas de maneira muito natural, as escolhas erradas dos pais vai influenciar e também trazer sofrimento para os filhos naturalmente. Mas o que eu quero que você observe aqui é que quando eles perguntam assim, ele ou seus pais, é que você pode também estar sofrendo por estar vivendo debaixo de influência errada, né? Então, às vezes eu discerni isso. Quando eu me converti, eu tentei manter a companhia com as pessoas com quem eu andava. Irmão, olha que interessante. Eu parava no meio, na praça lá onde o pessoal ficava usando droga, onde eu também ficava. E aí eu parava lá, ficava conversando com eles usando droga ali, e eu tentando mostrar que realmente Deus fez a obra na minha vida, e ficava ali no meio deles. Até um dia, irmão, que a polícia parou todo mundo, eu estava lá no meio. Eu era o único maior de idade já na época. Era tudo 17, 16 anos. Eu já tinha feito 18. O policial viu que eu realmente não estava usando. Falei para ele: não, eu já fui, mas Deus me libertou e tal. Falei assim: então, mas você sabe que você vai ser preso você vai ser preso por causa deles. Então, se você não quer ser preso, come aí a droga. E aí eu tive que comer. O que eu discerni na hora? Eu precisava sofrer aquilo? Não, porque eu estava no meio de alguém que a influência me trouxe sofrimento. Na hora, irmão, lavei minhas mãos. Falei: Jesus, já dei meu testemunho, falei. Agora eu não vou mais ficar passando essa situação, não. Pela influência errada, então eu saí de influências ruins. Você tem que discernir isso também. Mas seja qual for, meu irmão, isso aqui é importante. Qual que é a razão de Jesus?
Veja, eles tentaram dar motivos, mas qual foi o motivo que Jesus deu para aquele sofrimento? No 3 ele diz: Jesus lhes respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que as obras de Deus fossem reveladas na vida dele. E eu quero dizer a você, meu irmão, seja qual for a causa do seu sofrimento, Deus pode usar esse sofrimento para revelar uma obra na sua vida, a ponto das pessoas verem isso. As pessoas viram isso. Deus é especialista nisso, meu irmão. Ele pega a gente que está sofrendo e ele usa aquele sofrimento para revelar uma obra. E por isso a importância de servir o eterno, de viver para o eterno, porque a gente sofre, mas a diferença de quem sofre com Deus é que esse sofrimento vai revelar a obra de Deus, vai revelar a glória de Deus, vai testemunhar o eterno. De alguma forma virá uma obra de Deus para socorrer. Diga a glória a Deus, meu irmão. Isso vai acontecer, fique tranquilo. Deus é especialista nisso. Mas eu quero me aprofundar no seguinte, irmão. Aquele milagre específico, presta atenção nisso, ele nasceu para isso. Você tem noção do que é isso? Ele nasceu cego. Ele nasceu para que nele a obra de Deus fosse revelada. Meu irmão, eu quero dizer para você, você nasceu para que a obra de Deus seja revelada em você. Você nasceu para isso. Você não nasceu para outra coisa. Você nasceu para realizar muitas coisas? Sim, mas para que a obra de Deus seja vista através de você naquilo que acontece na sua vida. Nós nascemos para isso. Agora veja, ele nasce assim. Então há um nível mais profundo na condição daquele homem. Qual é a obra de Deus que está sendo revelada nele e que é a obra que Deus quer revelar em nós? Presta atenção nisso. Isso aqui é muito importante. Ele nasceu cego. Então isso retrata aquele homem, ele representa a condição natural do ser humano. Presta atenção. Qual é a condição natural do ser humano semelhante a daquele homem que nasceu cego? Em trevas. A cegueira, do ponto de vista bíblico, é a condição de uma pessoa que está com seu entendimento mergulhado nas trevas, na ignorância. Cegueira, biblicamente falando, é sinal de ignorância. Irmão, na Bíblia, ignorante não é a pessoa que não sabe ler, não é a pessoa que não sabe escrever. Na Bíblia, ignorante é a pessoa que não conhece a Deus. Essa é ignorante. A que de fato tem conhecimento é aquela que conhece o eterno. Então, como que está a humanidade? Em trevas, sem o conhecimento de Deus. Ou você tem dúvida disso? É igual o Rabino Marcelo fala. Imagine se a humanidade conhecesse a Deus e cumprisse pelo menos 2 mandamentos. E quem conhece a Deus obedece. Então imagina, 2 mandamentos se a humanidade conhecesse a Deus: não matarás e não roubarás. Como é que estaria o mundo? Imagina, irmão, político não ia roubar, a guerra não ia ter. 2 mandamentos. Mas por que há tudo isso? Por que a pessoa não tem importância de tirar dinheiro de uma escola, de um hospital? Porque não conhece a Deus. Se conhecesse, duvido que faria isso. Então como é que está a humanidade? Em trevas, mergulhada na ignorância da divindade. Mas Yeshua pega aquele homem e é o que ele quer fazer em nós: trazer luz. Por isso que quando ele abre os olhos, Yeshua fala: é esse que você agora está vendo, para poder conhecer ele. Por isso, o que Yeshua faz? Qual é a obra que Yeshua faz para curar aquele homem? É a obra que ele quer fazer em nós. Qual é a obra? Como é que ele faz essa cura? Como é que ele faz? Olha que interessante. Ele cospe no chão, faz barro, põe as mãos. Isso te lembra o que, irmão? Gênesis. O que está lá em Gênesis? Deus modelou o homem do pó da terra. Deus, veja, se ele modelou, qual é a ideia que a Torá nos passa com isso? Que Deus está pondo o que na terra para modelar? Deus está pondo as mãos. Essa é a ideia. Isso é incrível, irmão. Deus criou o céu, você vê assim lindo, né? Você vê o mar, assim, você vai na praia, maravilhoso. Mas tudo isso Deus criou falando. Você, Deus criou com as mãos, modelou o ser humano. Então quando Yeshua
faz barro com as mãos, Ele está trazendo na imagem dos que estão vendo e dos que estão lendo o ato da criação. E como é que foi feito aquele primeiro homem modelado por Deus? Ele foi feito à imagem e à semelhança do Eterno. Olha o que os rabinos falam. Para modelar o primeiro homem tinha que ter um molde. E eles falam que esse molde era o Mashiach, que pela Bíblia ele já estava com Deus desde a criação do mundo. Então Yeshua é o molde do homem. Quem é Yeshua? O que é o Mashiach? É o homem que Deus criou para nós sermos. Olha que incrível. Yeshua, Mashiach é o molde. Então o que é ele refazer esse molde naquele homem cego? Qual é a obra que ele quer fazer em nós, irmãos? Ele quer modelar Yeshua em você. Deus quer modelar em você o Filho dele. Essa é a obra. Por isso ele põe a mão, por isso é demorado, por isso é difícil. Paulo vai dizer assim: estou convencido que aquele que começou a boa obra em vós, ele é fiel para completá-la até o dia de Cristo. Qual é a obra que ele começou em nós? Moldar em nós seu Filho. É isso que o Novo Testamento fala. É só disso. Deus está moldando um povo igual ao seu Filho. Deus está criando um povo igual ao seu Filho. Deus está fazendo do seu Filho primogênito dentre muitos outros semelhantes a Ele. Por isso a obra dele revelada em nós é: eu vou modelar em vocês o meu Filho. Por isso é até o dia de Cristo. Porque a dificuldade em nós é sermos o que o Mashiach é. Por isso o sofrimento, por isso a dor, por isso a dificuldade. Ela está cumprindo um papel de modelar Yeshua em você, meu irmão. Ensinar você a ser como Ele foi, a imagem e a semelhança de Deus. Deus faz sua obra em mim. Qual é a obra? Por exemplo, Deus já me libertou das drogas. Deus me abençoou com um carro. Deus me abençoou com um casamento. Completou a obra então. Para algumas pessoas essa é a obra. É isso que ela quer. Mas que obra é essa que ele tem que fazer até Jesus voltar, meu Deus do céu? Se eu tive um carro, eu vou ter 2 então? Vou ter 10? Uma casa, vou ter 5? Até ele voltar, eu estou recebendo. Não, irmão. Até ele voltar, ele está moldando Yeshua em você. Essa é a obra. Não é o que você tem, é quem você está se tornando. Essa é a obra que Deus está revelando em você, até que você seja igual ao Mashiach. Amém, meus irmãos? Eu queria terminar lendo 2 Coríntios 4 com os irmãos. Vamos lá. Só vou ler, nós vamos orar. 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 3. Contudo, se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta presente era perversa cegou o entendimento dos descrentes, a fim de que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por causa de Jesus. Porquanto foi Deus quem ordenou das trevas resplandeça a luz, pois Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Diga amém, meu irmão. Fique de pé no seu lugar. Vamos orar ao Eterno.